Contabiliza aí. Hoje nós vamos falar sobre a lei do salão parceiro. Primeiramente eu vou falar qual foi a finalidade dessa lei, por que ela foi criada. O que acontece? Quando você é cliente de um salão, normalmente você não é exatamente cliente do salão. Você é cliente do profissional que trabalha naquele salão. Então, por exemplo, eu vou falar o meu caso. Eu corto meu cabelo há muitos anos com a mesma pessoa, com o mesmo barbeiro. Então, se ele trocou de salão, como já aconteceu, eu continuei seguindo aquele profissional. Então, por isso que a ideia, ele não é exatamente um funcionário e também não é um sócio. Na verdade, ele é um parceiro do salão onde ele trabalha. E para quem que é válida essa lei? Ela é válida para salões de beleza, barbeiros, profissionais de depilação, pedicure, manicure, cabeleireiro e assim por diante. Qual foi a lei que instituiu aí? Nós temos a lei complementar aqui 123 de 2006, que ela vai formalizar toda a parte do Simples Nacional. Porém, a lei 13.352 de 2016, ela instituiu o salão parceiro. Então ela pegou a lei do Simples Nacional, fez algumas modificações para trazer mais segurança para esse salão parceiro e foi então ela passou a ter validade, essa lei do salão parceiro. E o que ela fala exatamente? Primeiro, o que acontecia muito? Eu tenho um profissional que trabalha ali comigo e às vezes a pessoa, na hora que ela era demitida ou na hora que ela saía do salão, ela ia lá e processava o salão. O salão tinha que pagar todas as verbas como se ela fosse um funcionário. E a lei do salão parceiro, a principal finalidade dela é dar uma segurança jurídica para o dono desse salão. Então vamos falar primeiro, por que isso acontecia? A gente vai ter que dar um pulo ali, lá na parte da contabilidade, lá no direito trabalhista. O que vai caracterizar uma relação de emprego? São 4 fatores principais que vão caracterizar essa relação de emprego. Vamos ao primeiro. Primeiro, se eu sou uma pessoa que trabalha no local e recebo remuneração, se é uma relação onerosa, ou seja, eu recebo um valor pelo meu trabalho, é um dos pré-requisitos para caracterizar a relação de emprego. Outra coisa que vai caracterizar é a subordinação. Então, se eu tenho que prestar contas do meu horário, se o meu trabalho ele é orientado por outra pessoa, se eu sou subordinado a alguém, isso também vai caracterizar a minha relação de trabalho, a minha relação de emprego. Outra coisa também é a pessoalidade. Quando eu estou trabalhando ali, só eu posso fazer aquele serviço, ou eu posso mandar outra pessoa no meu lugar? Não, não pode, é só você. Então a pessoalidade é outra coisa que caracteriza a relação de emprego. E por último nós temos a periodicidade. A periodicidade, a lei ela não é taxativa, tá bom? Mas a periodicidade significa que aquilo ali, de tempos em tempos, né, de maneira constante, eu frequento aquele ambiente de trabalho. Por exemplo, vamos supor que eu vá 3 vezes na semana, já é uma periodicidade. Ou então que eu faça semana sim, semana não, é uma periodicidade. Regra geral, se eu vou acima de 2 vezes por semana, já é o suficiente para caracterizar o vínculo de emprego. E o que acontecia? Esse profissional que era um parceiro, que num primeiro momento ele estava ali com o CNPJ, com o MEI constituído, trabalhando com o salão, enquanto ele estava lá, ele estava com o CNPJ. Então a empresa pagava ali as verbas e estava tudo certo. Só que quando ele saía do salão, ou era demitido, quando acabava essa relação, ele entrava na justiça trabalhista, alegava que ele era remunerado, que ele tinha horário para cumprir, ou que ele era subordinado a alguém, que ele tinha pessoalidade, que só ele fazia aquele serviço, e que ele fazia aquilo ali quase todo dia ele ia no salão. Com isso aqui, o dono do salão ficava inseguro, porque lá na justiça trabalhista, esse parceiro, na verdade, era considerado um funcionário, um empregado. Então, todas as verbas trabalhistas, de forma retroativa, tinham que ser pagas. Então, a lei veio para acabar com isso aqui. Como que a lei fez para formalizar isso daí? Primeiro, vou comentar aqui rapidinho antes sobre quais são as grandes vantagens do salão. A grande vantagem do salão parceiro é exatamente essa segurança jurídica. Ou seja, aquele meu parceiro não vai poder depois me processar alegando que ele é funcionário. Não, ele é um parceiro, tá certo? E outra, eu vou baixar também, eu vou diminuir o meu imposto. A gente vai ver já lá no final como que a gente faz para diminuir esse imposto, tá bom? Bom, agora olha o que eu tenho que ficar atento. Para que essa pessoa
seja considerado um parceiro e não um empregado, eu preciso cumprir alguns pré-requisitos que a lei manda. Vamos falar dos principais. Primeiro, o salão que vai fazer o contrato, ou seja, imagina que eu sou o dono do salão e eu quero ter 5 parceiros, manicure, pedicure, cabeleireiro, esteticista, depiladora. Eu preciso ter uma empresa constituída e essa empresa não pode ser MEI. Então essa empresa maior aqui não pode ser MEI, tá certo? Porém, todos esses parceiros que vão trabalhar comigo precisam ser outras pessoas jurídicas. Em geral, essas pessoas serão MEI. Então, olha lá, os meus parceiros serão MEI, então a minha depiladora, a minha manicure, a minha cabeleireira serão MEI. E a minha empresa, o salão, não pode ser MEI, ele tem que ser uma outra modalidade de empresa, tá certo? E ambas precisam, no final das contas, serem pessoas jurídicas. Aí eu vou fazer um contrato com uma série de regrinhas, a gente manda esse modelo de contrato lá para o nosso cliente, e nesse contrato eu vou fazer individualmente, tá? Então lá no contrato vai estar todas as regras bem claras. Então eu tenho um cabeleireiro, uma manicure e uma pedicure. Eu vou chamar cada um, vou fazer um contrato com a cabeleireira, um contrato com a manicure, um contrato com a pedicure. Vou estabelecer lá a questão da comissão, vou explicar que está dentro da lei do salão parceiros, etc. Esse contrato tem que ser assinado, reconhecido em cartório. Outra coisa que eu preciso ficar atento é qual é a categoria desse meu parceiro. Isso daí não é válido para todo mundo. Então vamos imaginar que lá no meu salão eu tenho serviços gerais, eu tenho uma faxineira. Ela pode ser considerada parceira? Não, ela não pode ser considerada parceira. Lá no meu salão tem uma secretária que atende o telefone, agenda lá o cabelo, a unha. Ela pode ser? Também não. São categorias específicas. Então são aquelas ligadas à área de beleza. Então é a esteticista, a depiladora, a cabeleireira, a pedicure, o barbeiro. Esses sim podem entrar na categoria de salão parceiro. E outra coisa muito importante. Esses profissionais aqui precisam emitir nota fiscal para a minha empresa. Como a gente sabe, o MEI, quando ele presta serviço para outra pessoa jurídica, ele deve fornecer nota fiscal. Então, eu tenho que pedir que esses parceiros forneçam nota fiscal para mim. Até porque a gente vai ver lá na frente que isso vai me ajudar a bater o imposto, tá certo? Aí vamos a algumas perguntas. Quem que é o responsável pelos pagamentos e recebimentos? O salão aqui, esse salão que não pode ser MEI, que ele deve fornecer toda a estrutura para esse parceiro. Então, o imóvel deve ser dele, ele deve ter os principais equipamentos. Então, esse salão aqui deve fornecer toda a estrutura. E será esse salão também quem vai cuidar dos recebimentos. Então, quando o cliente for pagar, ele não vai pagar direto para o meu parceiro, ele vai pagar para o salão, e o salão vai repassar esse dinheiro para o parceiro, tá certo? A estrutura que eu acabei de comentar, né, ele tem que ser dono de toda a estrutura. E outra coisa, esse meu parceiro, ele pode ser meu subordinado? Eu posso ficar cobrando horário, ficar cobrando postura e outras coisas? Não, tá? Eu não posso fazer isso. A partir do momento que eu sou um salão parceiro, que aquela pessoa que está trabalhando comigo, eu chamo ela de parceiro, ela não é minha empregada, não há relação de subordinação. Claro que preza o bom senso, né? Ele vai ter que ter um código de postura no sentido de tratar bem os clientes e tudo, ele não pode prejudicar o salão, porém não é uma subordinação, não existe uma relação de chefia ali dentro, tá certo? Bom, e por que é tão bacana ser salão parceiro? O principal está na hora da gente apurar o imposto do Simples Nacional. Vamos imaginar que o nosso salão parceiro faturou R$100 mil, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui no cálculo do imposto do Simples Nacional, porque nós temos um videozinho falando só sobre o imposto, só sobre o Simples Nacional, e também temos um vídeo falando sobre os impostos. Então todo imposto, ele é base de cálculo vezes a alíquota. Todo imposto segue essa regrinha aqui. No Simples Nacional, a minha base de cálculo é a nota fiscal, vezes a minha alíquota lá, que depende do anexo. Ou seja, quanto maior for o meu faturamento em nota fiscal, maior vai ser o meu imposto a pagar. Por quê?
Se eu faturar 100 mil vezes 5% é um valor, 200 mil vezes 5% é outro valor. Então, quanto maior a minha nota aqui, o meu total faturado, maior vai ser meu imposto. Quando eu sou um salão parceiro, o que acontece? Vamos imaginar que nosso salão, de exemplo, faturou 100 mil. Aí a lei permite que eu abata todas as notas fiscais emitidas dos parceiros, entendeu? Então vamos supor que eu tive que pagar para manicure. Dos 100 mil, eu tive que pagar aqui 10 mil para manicure, 5 mil para pedicure, mais 5 mil para depiladora, mais 20 mil para os cabeleireiros. Então eu tive aqui 30, 40 mil. Na hora que eu for calcular o meu imposto, eu vou jogar os 100 mil que eu faturei, é obrigatório, vou especificar aqui, eu vou abater 40 mil, que são as notas fiscais dos parceiros, e quando eu for oferecer para tributação, na verdade eu vou oferecer só 60 mil. Por quê? É os 100 mil menos os 40 mil que eu abati da nota fiscal de parceiros. Tá certo? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Não é qualquer nota fiscal, é nota fiscal dos parceiros. Ah, eu contratei uma manutenção de ar-condicionado, posso abater? Não, ar-condicionado não é parceiro. Posso abater a nota fiscal do contador? Também não, tá? São só os parceiros. Manicure, pedicure, cabeleireiro, barbeiro, depilador e assim por diante, tá bom? Então esse é o resumão aqui da legislação sobre salão parceiro. Até a próxima.